Oi, gente! A aulinha de hoje será então resolução de exercícios do módulo 15, referente à respiração celular. Bom, nós aprendemos então que respiração celular acontece algumas etapas dentro de uma organela chamada mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria vai haver algumas partes, algumas estruturas que vão suportar então as etapas da respiração celular. E a respiração celular nada mais é do que a degradação da glicose em presença de oxigênio. Na verdade, é a degradação de algum composto orgânico. Didaticamente, os autores se referem à glicose. Então, a glicose em presença de oxigênio, então os seres aeróbicos vão fazer a degradação desses compostos, vão, como produto, liberar o gás carbônico, produzir água e produzir energia, ATP, adenosina trifosfato. É essa energia aqui que vai ser utilizada para todos os processos biológicos. E essa respiração celular, ela é feita então em 3 etapas, a começar pela glicólise. A glicólise acontece no citoplasma e é a quebra da glicose. Lise é quebra, certo? O produto disso serão ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos agora, então, vão ser utilizados no segundo processo que se chama ciclo de Krebs. E acontece na matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é esse espaço dentro da membrana interna, chamada matriz mitocondrial, nesse fluido. Bom, vai haver a conversão do ácido pirúvico em acetil-CoA. A acetil-CoA vai reagir com ácido oxalacético e formar o ácido cítrico. Vai haver também produção de ATP, liberação de gás carbônico e tudo mais. Liberação também de hidrogênios e elétrons, e esses hidrogênios e esses elétrons vão migrar para a terceira etapa, que se chama cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer nas cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais, essa membrana plasmática, dessa membrana interna aqui da mitocôndria. E aqui vai ser utilizado, então, o oxigênio na tal fosforilação oxidativa. Essa fosforilação oxidativa é a adição de um fósforo, um fosfato, à molécula adenosina difosfato. Di2, então, acrescentando mais um fosfato aqui, eu tenho adenosina três grupos fosfato, que é a molécula de energia. Certo? E aqui também vai haver a produção de água. Bom, então vamos lá aos exercícios. Módulo 15, então. Exercício 1. A mitocôndria, então, que é uma das principais organelas celulares, possui DNA e RNA e ribossomos, o que o torna apta à síntese proteica. Dentre as alternativas a seguir, assinale as que exemplificam outros processos que ocorrem na mitocôndria. Bom, então vamos lá. Com relação à respiração celular, ciclo de Krebs acontece na mitocôndria, sim. Fermentação alcoólica, não, é um processo anaeróbico, não. Glicólise também não utiliza oxigênio, não acontece dentro da mitocôndria. Fosforilação oxidativa, sim, é a cadeia respiratória, a terceira etapa, sim. Produção de ATP e consumo de oxigênio dentro da mitocôndria, com certeza. Então, 0,1 mais 0,8, 16, soma 25, certo? Vamos lá, questão 2. Nos organismos vivos, a degradação de ATP em ADP, então ATP, adenosina trifosfato, 3 moléculas de fosfato, em ADP mais P. ADP é adenosina difosfato, mais 1, eu tenho então a molécula de ATP.
Essa degradação, então, libera energia necessária ao trabalho celular. Então, o ATP vai ser o nosso combustível, a nossa moeda energética. A produção de ATP exige energia, que geralmente é proveniente da degradação da glicose, em processos complexos como a respiração celular. Então, vamos lá, sobre esses fenômenos. 1. Nos organismos de respiração aeróbica, a degradação da glicose libera mais energia para a produção de ATP do que naqueles de respiração anaeróbica, como a fermentação. Sim, a respiração celular é muito mais vantajosa do que a fermentação. Na degradação de uma glicose na respiração pode gerar até 38 ATPs. Então, sim. As reações químicas que levam à produção de ATP a partir de adenosina difosfato mais fosfato na respiração necessitam de ação de proteínas com poder catalítico. Sim, por exemplo, enzimas, certinho. Os organismos autótrofos utilizam apenas a energia luminosa? Não, eles utilizam água também. 4. Somente os organismos heterótrofos é que utilizam a energia liberada na conversão do ATP? Não, somente não. Todos os organismos utilizam. O pouco aproveitamento, 5. Pouco aproveitamento energético na fermentação ou na respiração anaeróbica para a produção de ATP se deve ao fato de que, nesses casos, resultarem moléculas ainda muito energéticas após a degradação da glicose. Sim, na fermentação é produzido o álcool etílico ou etanol ou ácido lático, que são ainda moléculas muito energéticas. Então, aqui, sim. Então, a alternativa certa 1, 2 e 5, letra A, tá? Vamos lá. Seguindo. 3. Durante as fases... Deixa eu tirar aqui. Durante as fases da respiração celular aeróbica, a produção de gás carbônico e água ocorre respectivamente. Produção de gás carbônico é no ciclo de Krebs e água é na cadeia respiratória. Então, 3, letra B. Seguindo, vamos lá. Questão 4. Observe o esquema a seguir. Assinale a alternativa correta quanto à morfologia e fisiologia da estrutura interna, organela da célula animal. Então, essa organela aqui nada mais é do que uma mitocôndria. Então, vamos lá às alternativas. Letra A. O esquema refere-se a uma mitocôndria? Sim. Que é responsável pelo processo de fermentação? Não, ela não faz fermentação. B. O esquema refere-se a uma mitocôndria, que é responsável pela digestão celular? Não, quem faz digestão celular são os lisossomos. C. O esquema refere-se a um peroxissomos? Não. D. O esquema refere-se ao complexo de Golgi? Não. E E. O esquema refere-se a uma mitocôndria, que é responsável por algumas etapas da respiração celular? Na matriz ocorre o ciclo de Krebs e na membrana interna a cadeia respiratória? Sim. 4, letra E. Vamos lá, seguindo. 5. Responder à questão com base nas afirmativas sobre a nossa molécula de energia, ATP, adenosina trifosfato. 1. O ATP é um composto de armazenamento que opera como fonte de energia? Sim, é a nossa moeda energética. Todas as células vivas precisam de ATP para captação, transferência e armazenamento de energia livre utilizada para seu trabalho químico? Sim, o ATP é a nossa moeda energética, que vai nos fornecer energia. 3. O ATP é gerado pela hidrólise de adenosina monofosfato? Não, hidrólise é a quebra da água e vai ser não pela adenosina monofosfato, mono 1, e sim pela adenosina difosfato, 2. Mais um fósforo, ficaríamos então com a adenosina trifosfato. Essa não.
O ATP é sintetizado a partir da molécula de glicose, por meio da glicólise e da respiração celular. Sim. Então, alternativa correta: 1, 2 e 4. 5, letra D. Seguindo, vamos lá. Questão 6, somatório. Em relação à energética da célula, é correto afirmar: uma célula muscular passa a transformar ácido pirúvico em ácido lático em condições anaeróbicas? Sim, gente, é aqui a fermentação lática. Os nossos músculos podem sim fazer fermentação em baixas concentrações de oxigênio, então, como por exemplo no exercício físico intenso. Sim. 02. O processo que permite às células retirar a energia acumulada nos compostos orgânicos é a respiração celular. Então, a respiração utiliza os compostos orgânicos que nós temos no nosso organismo. Sim. Tanto o processo de respiração aeróbica quanto de fermentação ocorrem em 3 etapas? Não, fermentação é só a glicólise. 08. Lipídios e proteínas não são utilizados como combustíveis? São sim, todos são utilizados. Se eu não tiver glicose, eu vou utilizar os outros compostos orgânicos que eu tiver no meu organismo. A glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem no interior da mitocôndria? Glicólise não. Então, 1 e 2 soma 3. Seguindo. 08. A respiração celular é uma via metabólica muito importante para a obtenção de energia pelos seres vivos. É formado por uma série de reações encadeadas que ocorrem no interior da célula em 3 etapas. A sequência das etapas está apresentada corretamente no item. Então, nós sabemos que é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, a alternativa certa, letra C. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Questão 9. A respiração aeróbica fornece como produtos. Nós temos, então, a glicose mais o oxigênio, que, então, a partir da respiração celular, vão produzir gás carbônico, água e ATP. Então, 9, letra C. Bom, o que mais? Vamos lá. Questão somatório 10. Sobre o processo de respiração celular, assinale o que for correto. 01. Além da respiração celular, existem na natureza outros processos que permitem obter energia a partir de carboidratos. Um deles é a fermentação. Processo mais eficiente do que a respiração? Não, a respiração é mais eficiente. Uma glicose degradada na respiração pode fornecer até 38 ATPs. 02. Uma das fases da respiração celular a partir da glicose é a glicólise, que ocorre no hialoplasma. Hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma. Nessa fase, uma molécula de glicose transforma-se em 2 moléculas de ácido pirúvico, com produção de ATP. Sim. 02, sim. Vamos lá. 04. Havendo oxigênio em quantidade suficiente, as células musculares realizam o processo de respiração celular aeróbico. Porém, em situações de atividade intensa, na falta de oxigênio, elas vão realizar a fermentação, não a quimiossíntese. 08. Na cadeia respiratória, ocorre transferência de hidrogênio de um componente para o outro, fazendo com que esses componentes percam energia gradativamente e possam, ao final da cadeia, combinar-se com oxigênio, formando água e liberando grande quantidade de energia. Sim, cadeia respiratória. 16. Existe relação entre a respiração pulmonar e a celular, no sentido que o gás carbônico capturado pela respiração pulmonar é levado às células, as quais irão participar da respiração. Não é o gás carbônico que vai ser capturado na respiração. Nós vamos inspirar oxigênio e esse oxigênio é que vai ser levado pelas células. Então, 16 não. Então, aqui 8 e 2 soma 10. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.